Bom dia, paz de Jesus. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, fica melhor. Nesta sexta-feira, começando essa leitura de Josué, capítulo 6 a 10, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vem, Espírito Santo, nesta manhã de sexta-feira, vem nos abençoar com teu Santo Espírito, batiza-nos na palavra, dá-nos uma esperança nova, uma nova visão, uma visão de fé que vem da tua palavra. Que possamos escutar essas palavras que iremos ouvir e a nossa fé, a nosso ânimo seja fortalecido e tenhamos força para este novo dia. Obrigada, Senhor Jesus, nós te agradecemos. Capítulo 6. Conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez, assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes da trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor o seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca, e durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retomaram o acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes levaram 7 trombetas retumbantes, marcharam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram a volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas, ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é voltado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes trocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou, a multidão subiu à cidade sem nada diante de ti. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos, e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra:
entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, prostituta, bem como a família de seu pai e de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué esse juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir essa cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Capítulo 7. Crime e punição de Acã. Os israelitas cometeram uma infidelidade a respeito do interdito. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zará, filho de Judá, da tribo de Judá, reteve para si algumas coisas condenadas, e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Josué enviou de Jericó homens a Ai, situada junto de Bet-Avém, ao oriente de Betel. Subi, disse ele, explorai a terra. Eles subiram e exploraram Ai, e voltando-se para junto de Josué, disseram-lhe: é inútil o povo todo subir, mas vão só 2 ou 3 mil homens e apoderem-se da cidade. Não se fatigue todo o povo, porque a população da cidade é muito reduzida. 3.000 homens aproximadamente se puseram a caminho, mas foram batidos pela gente de Ai. Caindo mortos 36 homens, os inimigos perseguiam-nos desde a porta da cidade até Zabarim, ainda quando fugiam pela encosta. O povo ficou consternado com isso e perdeu toda a coragem. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra. Hoje meu cachorrinho está do meu lado, esse barulhinho é dele, tá? Desculpa, é ao vivo. Hoje eu não consegui deixar ele quietinho, hoje ele está acordado, tá bom? Então esse barulhinho é deles, me desculpa. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Ah, Senhor, clamou Josué, por que fizestes esse povo passar o Jordão, para nos entregardes nas mãos dos amorreus que nos destruirão? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do rio. Que direi eu, Senhor, vendo Israel voltar as costas aos seus inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo, e nos cercarão e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que fareis vós a vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta-te. Por que estás assim prostrado com a face por terra? Israel pecou, a ponto de violar a aliança que eu tinha prescrito, e a ponto de tomar as coisas voltadas ao interdito, roubá-las, ocultá-las, escondendo-as entre as bagagens. Eis porque os israelitas não puderam resistir a seus inimigos, mas voltaram-lhe as costas, pois caíram sobre o interdito. Se não tirardes o interdito do meio de vós, não estarei mais convosco de hora em diante. Vai santificar o povo. Disse-lhe: purificai-vos para amanhã, porque eis o que diz o Senhor Deus de Israel: o interdito está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir a seus inimigos enquanto não tiveres tirado o interdito que está no meio de vós. Vireis amanhã, tribo por tribo, a tribo que for designada pelo Senhor se apresentará família por família, e a família marcada se apresentará por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor se apresentará por pessoas. Aquele que for designado como possuidor do interdito será queimado, ele e tudo que lhe pertence, porque violou o pacto do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. No dia seguinte, pela manhã, Josué mandou ouvir o povo, tribo por tribo, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Em seguida, aproximando-se as famílias de Judá, a sorte indicou a família de Zara. Mandou que se aproximasse a família de Zara por casas, e a sorte caiu sobre Zabdi, a qual se apresentou por pessoas. A sorte caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zará, da tribo de Judá. Josué disse-lhe: meu filho,
Dá glória e homenagem ao Senhor, Deus de Israel. Confessa-me o que fizeste sem nada ocultar. Acã respondeu a Josué: Sim, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que fiz. Vi no meio dos despojos um belo manto de Senaar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos, e cobiçando, tomei-os. Tudo isso se acha escondido na terra do meio da minha tenda, e a prata debaixo do manto. Josué mandou alguns homens que investigassem a tenda, e esses viram que os objetos estavam lá ocultos e a prata debaixo. Tomaram-nos e trouxeram-nos a Josué e a todos os israelitas e puseram-nos diante do Senhor. Então Josué, em presença de todo Israel, pegando em Acã, filho de Zará, com a prata, o manto, a barra de ouro, os filhos e as filhas de Acã, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia, levou-os ao vale de Acor. Chegando ali, Josué disse: Por que nos confundiste? O Senhor te confunda hoje. Todos os israelitas o apedrejaram e foram queimados no fogo depois de terem sido apedrejados. E juntaram sobre Acã um grande monte de pedras, o que subsiste ainda hoje. Com isso aplacou-se o furor do Senhor. É por esse motivo que o lugar traz ainda agora o nome de Vale de Acor. Capítulo 8. Conquista de Ai. O Senhor disse em seguida a Josué: Não temas, nem seja covarde. Toma contigo todos os guerreiros e sobe contra Ai. Eis que te entrega o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como fizestes com Jericó e seu rei. Mas os despojos e os rebanhos os repartirei entre vós. Põe uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros contra Ai, escolheu 30.000 homens valentes e fez-os partir durante a noite. Deu-lhes essa ordem: Atenção, ponde vós essa emboscada atrás da cidade, mas a pouca distância estáis preparados. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos de Ai. E quando saírem ao nosso encontro como da primeira vez, fugiremos. Então sairão atrás de nós, longe da cidade, pois dirão: Eles que fogem diante de nós como da primeira vez. Durante essa retirada, sairemos de vossa emboscada e tomareis a cidade que vos entregará o Senhor vosso Deus. Depois que a tiveres tomado, incendiai a segunda palavra do Senhor. Essas são as minhas ordens. Josué fez-os partir a eles e se postaram em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente. Josué ficou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se bem cedo e passou em revista a sua gente. À frente de sua tropa, subiu contra Ai com os anciões de Israel. Todos os guerreiros de que dispunha tinham também subido às proximidades. Chegados de fronte da cidade, acamparam ao norte, tendo o vale entre eles e Ai. Josué tomou cerca de 5.000 homens e o pôs de emboscada entre Betel e Ai ao ocidente. Tendo o povo instalado todo o seu acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente, Josué avançou durante a noite pelo meio do vale. Logo que o rei de Ai viu aquilo, saiu apressadamente da cidade com a sua gente, ao amanhecer, e veio ao encontro de Israel. O rei, seguido de todo o seu povo, saiu para um lugar combinado do lado da planície, ignorando que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo bater em retirada, fugiram para os lados do deserto. Então, com grandes clamores, toda a população da cidade, precipitando-se ao encalço de Josué, juntou-se para persegui-los, afastando-se da cidade. Não ficou um homem sequer em Ai que não saísse em perseguição de Israel, até deixaram escancarada a cidade. O Senhor disse então a Josué: Levanta a lança que tens na mão contra Ai, porque eu entrego a ti. E Josué levantou a sua lança contra a cidade. Apenas tinha ele erguido a mão, levantaram-se subitamente os que estavam de emboscada e precipitaram-se sobre a cidade, ocupando-a e ateando fogo. Os habitantes de Ai, voltando-se, viram que se elevava da cidade uma grande fumaça para o céu, e não puderam fugir para lado algum, porque o povo que dava mostras de fugir para o deserto voltou-se contra eles. Josué e todo Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade e que dela subia a fumaça, voltaram e feriram os habitantes de Ai. E tendo o outro lado saído da cidade a seu encontro, viram-se os inimigos cercados de um lado e do outro pelos israelitas, e foram feridos.
de modo que não ficou sobrevivente algum e não houve sequer um fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e conduzido a Josué. Terminado o massacre dos habitantes de Ai, tanto no campo como no deserto, aonde tinha vindo em perseguição aos israelitas, e depois de todos foram passados a fio de espada, os vencedores voltaram à cidade e mataram toda a população. O total dos que morreram naquele dia entre homens e mulheres foi de 12.000, todos da cidade de Ai. Josué não retirou a mão que ele tinha levantado com a sua lança, até que foram mortos todos os habitantes de Ai. Os israelitas só tomaram os rebanhos e o espólio da cidade, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué pôs fogo à cidade de Ai e fez dela para sempre um montão de cinzas, que subsiste ainda hoje. Mandou enforcar o rei de Ai em uma árvore e deixou-o ali até a tarde. A pôr do sol, ordenou que se retirasse da árvore o cadáver e fosse lançado à entrada da cidade, pondo sobre ele um grande monte de pedras que ali permanece até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebai, segundo a ordem de Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu de pedras brutas, ainda não tocadas pelo ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios de ação de graças. Josué gravou em pedras uma cópia da lei que Moisés tinha escrito diante dos israelitas. Todo Israel e seus anciãos, seus oficiais e seus juízes conservavam-se de pé ao redor da arca, diante dos sacerdotes e dos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Ali estavam todos os estrangeiros com os israelitas, metade deles do lado do monte Garizim e metade do lado do monte Ebal, segundo a ordem antes dada por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Depois disso, Josué leu todo o texto da lei, a bênção e a maldição, assim como estão escritas no livro da lei. De tudo que Moisés havia prescrito, não se omitiu uma palavra sequer nessa leitura, feita por Josué diante de toda a Assembleia de Israel, incluindo as mulheres, as crianças, os estrangeiros que ali se achavam misturados. Capítulo 9. A astúcia dos Gabaonitas. A notícia de tais acontecimentos, todos os reis de além de Jordão, da montanha e da planície, do litoral do mar grande defronte do Líbano, os Iteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Heveus e Jebuseus, coligaram-se para combater Josué e Israel. Mas os habitantes de Gabaon, sabendo que Josué tinha feito a Jericó e Ai, usaram de astúcia. Puseram-se a caminho, munidos de provisões, seus jumentos carregados de sacos velhos, e odres de vinho rotos e recozidos. Levavam nos pés calçado muito velho e remendado, vestiam-se de roupa muito usadas, e o pão de suas provisões estava seco e estragado. Foram assim ter com Josué no acampamento de Gálgala, e disseram-lhe, bem como em todo Israel: Viemos de uma terra longínqua, fazei aliança conosco. Os israelitas responderam: Talvez habiteis perto de nós, como, pois, poderíamos fazer aliança convosco? Mas eles disseram a Josué: Somos teus servos. Josué disse-lhes: Quem sois vós? De onde vindes? E eles responderam: Teus servos vêm de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo o que ele fez no Egito, e de como tratou os 2 reis dos amorreus além do Jordão, Seom, rei de Ezebom, e Og, rei de Bazã, que moravam em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisões para o caminho, ide ao seu encontro e dizei-lhes: Somos vossos servos. Portanto, fazei aliança conosco, vede o nosso pão. Nós o tínhamos tomado quente quando partimos de nossas casas para vir ter convosco. Ele como está agora seco e mofado. Esses odres de vinho que tínhamos enchido novos, agora estão rotos e descosidos. Nossas vestes e nossos calçados estão gastos por causa da longa viagem que fizemos. Os israelitas, sem ter consultado o Senhor, aceitaram as suas provisões. Josué concedeu-lhe a paz e fez com eles uma aliança que lhes assegurava a vida, e os principais da Assembleia a confirmaram com juramento. 3 dias depois desse tratado, souberam que aquela gente era vizinha e habitava no meio deles. Então, os israelitas puseram-se a caminho e ao 3º dia chegaram às suas cidades, cujos nomes são estes: Gabaon, Cáfira,
Berote e Cariataim. Eles não os feriram por causa do juramento que lhes tinham feito os principais da Assembleia em nome do Senhor Deus de Israel. E toda a Assembleia começou a murmurar contra eles. Eles responderam: fizemos-lhes um juramento em nome do Senhor Deus de Israel e não podemos tocar neles. Eis, porém, como havemos de tratá-los. Respeitaremos suas vidas para que não se excite contra nós a ira do Senhor se faltarmos ao juramento. Ficarão vivos, declararam os chefes, mas serão empregados em cortar lenha e carregar água para toda a Assembleia. Inteirado da decisão dos chefes, Josué convocou-os e interpelou-os. Por que nos enganastes, dizendo que eres de uma terra longínqua, quando habitáveis no meio de nós? Agora malditos sejais, vossa servidão não cessará jamais, e continuareis a cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: a nós, teus servos, chegou a notícia de que o Senhor teu Deus havia ordenado a Moisés, seu servo, que vos desse toda a terra e exterminasse todos os seus habitantes diante de vós. Tivemos, pois, muito medo à vossa aproximação, e temendo por nossas vidas, tomamos esse expediente. Agora, eis-nos em tuas mãos, trata-nos como te parecer justo e bom. Fez Josué como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, que não os mataram. Determinou naquele dia que fossem empregados no serviço da comunidade do altar, cortando lenha e carregando água para o lugar que o Senhor escolhesse, funções que exercem ainda hoje. E terminando o dia de hoje no capítulo 10, campanhas no sul. Sabendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué se tinha apoderado de Ai e havia voltado ao interdito que fizera a Ai ao ser rei como tinha feito a Jericó e ao ser rei, e os Gabaonitas tinham feito paz com Israel e habitavam com ele, teve grande medo. Gabaon era, com efeito, uma grande cidade, uma cidade real, maior que Ai, e toda a sua população muito guerreira. Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a On, rei de Hebron, a Faraon, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, a Dabir, rei de Eglon: vinde comigo e ajudai-me a ferir Gabaon, porque fez paz com Josué e os israelitas. Unidos assim, os 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, saíram com todos os seus exércitos e acamparam diante de Gabaon, cinteando-a. Os habitantes de Gabaon enviaram então a seguinte mensagem a Josué, que estava acampado em Gálgala: não abandoneis os teus servos, venham ao nosso encontro sem demora, trazem-nos socorros e livra-nos, porque todos os reis dos amorreus da montanha se coligaram contra nós. Josué subiu de Gálgala com todos os seus guerreiros e todos os seus valentes. O Senhor disse-lhe: não os temas, porque os entreguei em tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Josué, tendo passado toda a noite a subir de Gálgala, caiu de repente sobre eles. O Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel, e esse infligiu-lhes uma terrível derrota diante de Gabaon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, batendo-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam diante de Israel, na cidade de Bet-Horon, o Senhor mandou sobre eles do céu uma tempestade de granizo até Azeca, e foram mais numerosos os que morreram sob essa chuva de pedras do que os que pereceram pela espada dos israelitas. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus às mãos dos filhos de Israel e disse em presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gabaon, e tu, ó lua, no vale de Ailon. E o sol parou e a lua não se moveu, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Não houve, nem antes nem depois, um dia como aquele, em que o Senhor, tendo obedecido à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Depois disso, Josué, com toda a sua tropa, voltou para o acampamento de Gálgala. Ora, os 5 reis tinham fugido e tinham se escondido numa caverna em Maceda, e noticiaram a Josué: foram encontrados 5 reis escondidos numa caverna em Maceda. Josué respondeu: rolai grandes pedras para a entrada da caverna, e ponde homens justos a ela em guarda. Vós, porém, não vos detenhais, mas persegui vossos inimigos, não os deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus os entregou em vossas mãos.
Tendo Josué e os israelitas acabado de massacrá-los até o extermínio, apenas uns poucos puderam escapar e recolher-se às suas cidades fortes. Todo o povo voltou tranquilamente ao acampamento, junto de Josué em Maceda, e ninguém se atreveu a abrir a boca contra os filhos de Israel. Josué disse então: abri a entrada da caverna e trazei-me os 5 reis que lá estão. Assim o fizeram. Foram tirados da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando foram conduzidos a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos chefes dos guerreiros que o tinham acampado: aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço desses reis. Tendo-se eles aproximado e posto o pé sobre o pescoço deles, disse-lhes de novo: não temais nem tremais, tende coragem e sede fortes, porque é assim que fará o Senhor a todos os inimigos que haveis de combater. Dizendo isso, José feriu-os de morte e surpreendeu-os em 5 árvores, onde estiveram até a tarde. A pôr do sol, mandou que fossem descidos das árvores e lançados na caverna, onde se tinham refugiado, e puseram à entrada grandes pedras, que ali se encontram ainda hoje. No mesmo dia apoderou-se Josué de Maceda e passou a fio de espada juntamente com seu rei, voltou a interdita a cidade com todo o ser vivo que nela havia, nem sem nada poupar. E fez ao rei de Maceda como tinha feito ao rei de Jericó. Passou em seguida com todo Israel a Libna e atacaram-na. O Senhor entregou-a com seu rei nas mãos de Israel, que passou o fio de espada à cidade com todo o ser vivo que nela havia, não deixando escapar nenhum. E fez ao seu rei como tinha feito ao rei de Jericó. De Libna passou Josué com todo Israel a Laquis, onde levantou o seu acampamento, cinteando-a. O Senhor lhe entregou Israel, apoderou-se dela no 2º dia, passando-a a fio de espada com todo o ser vivo, como tinha feito a Libna. Então, Orã, rei de Gazer, veio em socorro de Laquis, mas Josué o derrotou com todo o seu povo até o extermínio completo. De Laquis passou Josué com todo o seu povo a Eglon, levantaram-se ali o seu acampamento e atacaram-na. Tomaram-na no mesmo dia e passaram a fio de espada, voltando a interdito todo o ser vivo, como tinham feito a Laquis. Subiu em seguida com todo Israel de Eglon a Hebrom e atacaram-na. Tomaram Hebrom e passaram a fio de espada a cidade com seu rei, seus arrebaldes, a todo o ser vivo, sem nada deixar escapar, como tinham feito a Eglon. A cidade foi voltada a interdito com todo o ser vivo. Dali Josué com todo Israel, voltando-se contra Dabir, e atacou-a. Apoderou-se dela juntamente com o seu rei e passou-os a fio de espada. Voltou a interdito toda a alma viva que nela se achava, sem nada a poupar. E fez a Dabir e a seu rei como tinha feito a Hebrom e a Libna com seus reis. Josué feriu toda a terra, a montanha, o Negueb, a planície, as colinas com todos os seus reis, sem poupar ninguém, voltando a interdito tudo que se respirava, segundo a ordem do Senhor Deus de Israel. Tudo foi assim ferido por Josué, de Cades Barnea a Gaza, toda a terra de Gósen até o Gabaon. Josué apoderou-se de uma só vez desse país e de seus reis, porque o Senhor Deus de Israel combatia por ele. Depois voltou Josué com todo Israel para o acampamento de Gálgala. E aqui termina a leitura de hoje, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, que possamos cada dia mais estarmos abertas e acolher a palavra de Deus, que nos renova, nos dá força para esse novo dia. Até amanhã, se Deus quiser.